Hoje vamos discutir 3 questões ou perguntas. Primeiro, existe um dia específico da semana ou do mês que é reservado para o culto comunitário zoroastriano? Segundo, qual é o modo ou forma de adoração, tanto para o coletivo quanto para o individual? E terceiro, Mazda, Yahvé, Jeová, Alá. Esses são nomes diferentes para diferentes concepções do único Deus? Pois bem, com relação à primeira pergunta, ou seja, ao dia de adoração, Zaratustra parece que não estabeleceu um dia específico, mas muito provavelmente, seus sucessores adoravam a Deus em um dia equivalente ao domingo. Mais tarde foi criado um sistema em que aos nomes dos meses eram dados os nomes das diferentes divindades reintroduzidas no zoroastrismo, os mesmos deuses ou divindades que Zaratustra chamava de criações de uma mente maligna. Isso faz parte da prostituição da mensagem original de Zaratustra. Alguns escritos mostram que uma tribo próxima do povo de Zaratustra, geográfica e linguisticamente, pode tê-lo conquistado, cerca de 300 anos depois de Zaratustra, alterando pontos fundamentais da religião. Em qualquer caso, na religião alterada também se adorava aos domingos, mas também se adorava nos dias em que o nome do dia e o nome do mês coincidia. Atualmente a maioria dos zaratustrianos que são chamados de progressistas acreditam que essas divindades, chamadas de Yazatas, que significa adoráveis ou dignas de adoração, são meramente aspectos de Ahura Mazda, como os chamados Amesha Spentas, uma vez que Zaratustra não usa a palavra Yazata, nem nomeia quaisquer outros deuses nos gatas, seus hinos sagrados. Mas mesmo assim alguns acreditam que eles são, na verdade, deuses menores. Quanto à segunda pergunta, sobre a forma de adoração, sabemos que os zoroastristas parsis da Índia basicamente fazem com que seus sacerdotes realizem cerimônias e conduzam inumeráveis orações. Às vezes, apenas os sacerdotes rezam, e a congregação fica em total silêncio apenas observando. Os zoroastristas iranianos, por sua vez, têm uma reunião, ou culto, mais parecida com uma reunião de oração ocidental, exceto que todos cobrem a cabeça, sejam homens ou mulheres, e também há pouca participação da congregação. Infelizmente, uma vez que o islamismo xiita considera a música e o canto como não religiosos, os zoroastristas iranianos, para não ter problemas com as autoridades islâmicas, não utilizam música nos seus cultos, exceto como atos culturais e não como parte do culto. Os zoroastristas restauracionistas, reformistas, liberais e outros da diáspora ao redor do mundo, diferentemente, têm um serviço que dificilmente difere em estrutura de um serviço evangélico conservador. Quanto à terceira e última pergunta, Mazda, Yahvé, Jeová, Alá, e até mesmo Brahma, são nomes que diferentes culturas dão a um único e mesmo Deus criador deste universo. No entanto, como mencionado na pergunta, as concepções dessas culturas sobre esse mesmo Deus são às vezes muito diferentes. Por exemplo, o Deus abraâmico sendo autoritário, milagroso, ciumento, vingativo, irado e contraditório. E não adianta negar isso, pois é assim que a Bíblia o retrata. Por sua vez, Ahura Mazda é retratado nos gatas de Zaratustra, e também no restante do Avesta, como amigo, companheiro, criador e bastante lógico. Alguns consideram Ahura Mazda um deus distante, porque se diz que ele comunga com o ser humano através da mente. No entanto, Ahura Mazda está tão perto de todos os seres vivos que sem ele nada viveria ou sobreviveria. Por exemplo, Ahura Mazda é Asha, ou seja, retidão, justiça, ordem, precisão, pureza. Asha como um aspecto do caráter de Deus. Ahura Mazda é a fonte de Asha, e Asha são as leis físicas, biológicas e éticas criadas por Deus, que regem, sustentam e promovem o cosmos. Uma dessas leis, mais ligada à biologia, a osmose, sustenta todos os organismos vivos que respiram. Cada vez que você respira, Deus como Asha, e Asha como osmose, permite que o oxigênio do ar passe para o seu sangue e depois para todo o seu corpo. Em outras palavras, Deus está presente em cada momento que nós respiramos.